como é que um país em desenvolvimento cria uma força policial de elite capaz de combater o crime dos tempos modernos. Hoje, vamos mergulhar a fundo na criação de uma destas unidades especializadas em Timor-Leste. E para esta análise, a nossa base é o documento oficial que deu origem a tudo. O Decreto-Lei de 14 de maio de 2014, que criou a Polícia Científica de Investigação Criminal, a PCIC. Vamos a isso! Ora, o nosso roteiro para hoje é bastante direto. Primeiro, vamos tentar perceber o problema que levou a esta necessidade. A seguir, vamos conhecer a solução, a própria PCIC, e depois, claro, vamos ver como é que funciona, quem são as pessoas que lá trabalham e, mais importante, porque é que é tão fundamental para o país. Então, para começar, é preciso perceber o contexto. Nenhuma instituição surge do nada, certo? E a PCIC foi, sem dúvida, uma resposta a uma necessidade muito específica daquela altura. E o mais interessante é que não precisamos de adivinhar. A própria lei que a criou diz-nos o porquê, com todas as letras. À medida que Timor-Leste se desenvolvia, começou a enfrentar um novo tipo de crime. Um crime, lá está, mais sofisticado, mais organizado, que exigia uma resposta diferente. O ponto essencial era este. As forças policiais que já existiam simplesmente não tinham as ferramentas ou a especialização para lidar com ameaças como o branqueamento de capitais, o tráfico de seres humanos ou o cibercrime. Era preciso criar algo novo, de raiz. E essa nova abordagem, essa resposta ao desafio, materializou-se na criação de uma nova entidade. Vamos então conhecer melhor a PCIC. E aqui está ela, a PCIC. O nome, na verdade, já nos diz quase tudo. Científica aponta logo para a importância da ciência forense, das provas, e a investigação criminal define, claro, a sua missão principal. Agora, a sua estrutura, isto é fundamental para se perceber a arquitetura de poder que foi montada aqui. Primeiro, é um corpo superior, o que lhe confere logo de partida uma grande autoridade. Depois, a sua posição no governo é chave. Está sob a tutela do Ministério da Justiça. Isto enraiza no pilar da legalidade. Mas o mais importante talvez seja isto. Atua como auxiliar da Justiça e depende funcionalmente do Ministério Público. O que é que isto significa? Significa que as investigações são guiadas pela acusação, por magistrados, e não por agendas políticas. E para garantir esta independência tem autonomia administrativa e financeira. No fundo é um sistema clássico de pesos e contrapesos. Tem poder para investigar, claro, mas com supervisão judicial e independência operacional. É um equilíbrio muito bem pensado para gerar confiança. Uma força tão especializada não pode nem deve investigar tudo. A sua verdadeira eficácia está precisamente em ter um foco quase cirúrgico. Portanto, a pergunta que se impõe é: que tipo de crimes é que estão de facto debaixo de sua alçada? E esta tabela mostra bem o seu raio de ação. Em vez de uma lista enorme e confusa, podemos agrupar os crimes em 3 grandes áreas. Nos crimes contra pessoas, estamos a falar de homicídios, raptos, tráfico humano, o pior do pior. Na área financeira e do crime organizado, entram a fraude agravada, o branqueamento de capitais e, claro, o tráfico de droga. E, por fim, nos crimes contra o Estado, a PSIC investiga desde a segurança do Estado até o abuso de poder. O fio condutor é sempre o mesmo: crimes graves, organizados e complexos. E esta especialização é mesmo a chave de tudo. Ao focar-se nestes crimes de grande impacto, a PCIC permite que as outras forças policiais, como a Polícia Nacional de Timor-Leste, a PNTL, se concentrem nas suas próprias áreas. Basicamente, cria um sistema de segurança mais eficiente, com tarefas bem divididas. Mas claro, para combater crimes complexos não basta ter uma missão, é preciso ter as ferramentas certas. Vamos lá ver como é que a PCIC foi equipada para o trabalho. A PSIC foi construída sobre 3 pilares que se apoiam uns aos outros. Não se trata apenas de ter as ferramentas, mas de como elas funcionam em conjunto. A ciência do laboratório, o alcance global da cooperação internacional e a autoridade dos seus poderes especiais. Vamos ver cada um deles. O Laboratório de Polícia Científica é, sem dúvida, o coração da parte científica da PCIC. A sua importância é gigante. Ao basear as investigações em dados, em provas objetivas, o laboratório faz algo fundamental. Reduz a dependência de testemunhas, que podem falhar, e constrói casos em tribunal muito mais sólidos. E a sua autonomia técnica garante que é a verdade dos factos que guia a investigação e não outra coisa qualquer. É um pilar de credibilidade para todo o sistema. Hoje em dia, o crime organizado não tem fronteiras. Por isso, a PCIC não podia trabalhar isolada. Ao ser a entidade que gera o Gabinete Nacional da Interpol, a PCIC torna-se a ponte de Timor-Leste para a rede mundial de polícias. E isto é absolutamente crítico, não só para perseguir criminosos que fogem, mas também para evitar que o próprio país se torne um refúgio para redes internacionais. É uma ferramenta de defesa, tanto interna como externa. E, por fim, a autoridade. Para que a ciência e a cooperação funcionem, os investigadores precisam de poder de ação no terreno.
A lei dá à PCI acesso direto a bases de dados cruciais e o poder de intimar pessoas para interrogatório. São poderes significativos, pensados para ultrapassar obstáculos. E é aqui que se vê aquele tal equilíbrio delicado. Como garantir que estes poderes, que são essenciais, são usados sempre dentro dos limites da lei. Mas uma organização é, acima de tudo, as suas pessoas. Vamos então olhar para os profissionais que são a espinha dorsal da PCIC. Basicamente, a PSIC tem duas carreiras especiais que se complementam. A carreira de investigação criminal é o braço operacional, são os inspectores que andam no terreno a investigar, e a carreira de especialista é o braço científico, os peritos do laboratório que analisam as provas. Uma não vive sem a outra, é uma simbiose. E dentro da carreira de investigação, a hierarquia é muito clara. Temos o investigador, que faz o trabalho de campo, o investigador-chefe, que lidera as equipas, e o coordenador de investigação criminal, que já dirige unidades inteiras e supervisiona as operações mais complexas. E para terminar, é crucial perceber que a PCIC não foi pensada para ser apenas mais uma polícia. A própria lei que a criou define-a como algo muito mais profundo. E esta citação do artigo 3º é, se calhar, a mais importante de todo o diploma. Reparem bem, a missão da PCDSIC não é só resolver crimes, é fazê-lo na defesa da sociedade, cumprindo a legalidade democrática e, acima de tudo, respeitando os direitos dos cidadãos. Esta é a sua bússola moral e legal, é o contrapeso a todos os poderes especiais que lhe foram dados. Portanto, a grande conclusão é que a PSIC foi concebida para ser mais do que uma força policial. É uma peça fundamental para garantir o Estado de Direito e, por consequência, a confiança das pessoas em todo o sistema de justiça. Isto deixa-nos com uma reflexão final. Uma questão que não é só para Timor-Leste, mas para qualquer democracia. Onde é que se traça a linha? Como é que se equilibra a necessidade de ter uma polícia forte e especializada com a proteção que tem de ser total das liberdades individuais? A forma como a PCIC navegar este desafio constante é isso que vai, na verdade, definir o seu lugar.